Há histórias que não gritam no momento em que acontecem. Elas apenas esperam o tempo certo para revelar o erro, a injustiça e a verdade que ninguém quis enxergar. Hoje, você vai ouvir sobre um gerente, um cheque rasgado, um banco cheio de certezas vazias e uma mulher simples que carregava muito mais do que aparentava. Porque algumas surpresas não humilham, elas ensinam. Se essa história tocar você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa lembrar que aparência não define valor. E antes de continuar, me diga nos comentários: você acredita que o tempo sempre revela a verdade? Atrás do balcão, o gerente se sentia dono do tempo alheio, juiz invisível de quem merecia respeito. Naquele dia comum, ninguém imaginava que um simples cheque iria rachar certezas antigas. Às vezes, a justiça começa exatamente assim, discreta, quase invisível. E o erro nasce quando alguém acha que já sabe tudo. O gerente levantou os olhos só o suficiente para julgar, não para entender. Há pessoas que confundem aparência com destino. E foi nesse instante que a história começou a respirar fundo. O cheque foi colocado sobre o balcão com mãos firmes, apesar do tremor escondido. O gerente não leu o nome direito, não conferiu números, não fez perguntas. Sem uma palavra de cuidado, o gerente soltou um sorriso torto, desses que machucam mais do que um grito. Pegou o cheque entre dois dedos, como se fosse algo sujo, descartável. O papel representava mais do que dinheiro. Era confiança, era história, era direito. Mas ali, naquele balcão, isso não importa. O gerente achou que estava ensinando uma lição, quando, na verdade, estava escrevendo a própria. Porque toda injustiça deixa rastros. Mesmo quando parece pequena, a mulher não gritou, não chorou, não discutiu, apenas respirou fundo. Mal sabiam eles que aquela cena simples, quase esquecível, carregava uma surpresa capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Porque algumas histórias não reagem no momento. Elas esperam, e quando o tempo revela, ninguém sai ileso. Ela se afastou do balcão devagar. Não havia pressa nos passos, apenas cansaço. Aquele cansaço de quem já foi subestimada muitas vezes. À primeira vista, era só mais alguém invisível. Mas o tempo costuma proteger segredos assim. O rosto trazia linhas suaves, não de idade, mas de vivência. Olhos atentos, desses que já aprenderam a observar mais do que falar. Quem olhasse rápido, ela carregava uma bolsa simples, gasta nos cantos, mas organizada por dentro. Nada de luxo, nada de excesso. Cada coisa tinha um lugar, como se a vida tivesse ensinado a ser precisa. Não era pobreza descuidada, era simplicidade consciente. E isso quase nunca é compreendido. Enquanto esperava, sentou-se num banco afastado, perto da parede. Algumas pessoas aprendem cedo que o mundo testa quem não se impõe. Ela lembrava da mãe, dizendo que respeito não se implora, se carrega. E mesmo ali, humilhada em silêncio, ela carregava. Não havia raiva nos olhos. Havia paciência. A paciência de quem sabe que a verdade não precisa correr. Os funcionários passavam, mas a história ainda estava na primeira linha. Porque por trás daquela aparência humilde havia um passado guardado a 7 chaves. Um nome que poucos conheciam. Uma herança que o tempo ainda não tinha revelado. E o próximo gesto do gerente seria o empurrão que faltava para tudo vir à tona. O gerente voltou ao balcão com o peito inflado. Alguns erros nascem exatamente dessa certeza apressada de que nada mais importa. Mas ela se levantou. Caminhou de volta com passos firmes, apesar do olhar baixo. Pediu com voz calma que ele reconsiderasse. Não havia desafio ali, só pedido. Às vezes, a dignidade fala baixo, e por isso é ignorada. As palavras vieram carregadas de desprezo, escolhidas para ferir sem parecer agressão. É assim que a humilhação costuma se vestir. Alguns clientes começaram a observar. Um cochicho aqui, um olhar ali. Ninguém interveio.
O silêncio coletivo deu força ao erro individual. O gerente se sentiu amparado pela plateia muda e foi mais longe. Cada frase era um empurrão invisível, e mesmo assim, ela não se quebrou. A mulher abaixou a cabeça por um instante. Parecia recolher algo do chão, talvez orgulho, talvez memória. Quando voltou a olhar para ele, havia uma serenidade desconcertante. Não discutiu, não implorou, apenas disse que ele ainda ouviria falar daquele cheque. O gerente riu, um riso curto, porque o conflito verdadeiro ainda nem tinha começado. E enquanto ela caminhava em direção à saída, levando consigo apenas o silêncio e a promessa, o tempo começou a se mover mais rápido. A próxima revelação não pediria permissão. A porta do banco se fechou atrás dela com um som seco, quase definitivo. Para quem observava, minutos depois, um telefonema quebrou a rotina do gerente. A expressão confiante começou a escorrer pelo rosto, como tinta molhada. Do outro lado da linha, uma voz firme pediu explicações sobre um cheque recusado e rasgado. Não era uma pergunta comum, era uma cobrança. O nome mencionado fez o ar do escritório pesar. O gerente sentiu o estômago afundar antes mesmo de entender tudo. Ele tentou explicar, tropeçando nas próprias palavras. Disse que havia seguido protocolos, que agiu por prudência. Mas cada frase soava mais vazia que a anterior. A voz do outro lado da linha não se alterou. Apenas confirmou. A mulher simples era herdeira de uma das maiores fortunas. Pela primeira vez, ele percebeu que não julgara um papel, julgara uma pessoa. E isso não constava em nenhum manual. Funcionários começaram a notar a mudança. O homem seguro agora suava, evitava olhares, respirava curto. Algo grande tinha acontecido, e não havia como esconder. O banco inteiro parecia pressentir a virada. E enquanto o gerente tentava reunir os pedaços a notícia se espalhou como um sussurro elétrico, pulando de mesa em mesa, de olhar em olhar. Ninguém falava alto, mas todos sabiam. Algo grave tinha acontecido. O nome da mulher agora era repetido com cuidado, quase com medo. O mesmo nome que minutos antes ninguém quis escutar. Funcionários que haviam ignorado a cena, a imagem da mulher humilde, se chocava com a palavra herdeira, e o desconforto era inevitável. Alguns se perguntavam como não perceberam. Outros preferiam o alívio de não terem participado ativamente da humilhação. Mas o silêncio também cobra seu preço. Todos, de alguma forma, tinham sido testemunhas. O gerente saiu da sala. A autoridade dele agora parecia frágil, quase deslocada. Uma atendente comentou em voz baixa que a mulher havia sido educada o tempo todo. Outro lembrou que ela não levantou a voz, não exigiu nada. A surpresa maior não era a fortuna. Era a dignidade. Isso incomodava mais do que qualquer número. O banco antes rígido, e enquanto todos tentavam processar o que havia sido revelado, uma pergunta ecoava em silêncio. Como reparar algo que nunca deveria ter acontecido? A resposta ainda estava por vir. Há momentos em que a vida parece segurar um espelho bem na nossa frente, mesmo quando não queremos olhar. Aquela cena no banco deixou isso claro. Ninguém ali foi enganado. E o tempo paciente apenas aguardou para revelar o erro. O valor de uma pessoa nunca esteve no que ela veste, mas no que ela carrega por dentro. Ainda assim, quantas vezes o mundo insiste em confundir simplicidade com insignificância? O gerente não rasgou apenas um cheque, rasgou respeito, humanidade. Ao não reagir com raiva, ela mostrou que dignidade não precisa de plateia. Às vezes, a verdadeira força está em permitir que a verdade fale sozinha, e quando ela fala, costuma ser definitiva. Os funcionários aprenderam algo que não estava nos treinamentos. Perceberam que neutralidade diante da injustiça também é uma escolha. Cada olhar. O banco, símbolo de confiança e poder, revelou sua fragilidade humana. Instituições são feitas de pessoas, e pessoas erram quando esquecem de ouvir, respeitar e verificar antes de julgar. O erro não foi técnico, foi moral.
Aquela situação passou a ecoar além das paredes do banco. Quem soube da história começou a rever atitudes, lembranças, escolhas, porque a história ainda não acabou. Falta o acerto de contas, porque o tempo não apenas revela, ele cobra. A repercussão não demorou a ultrapassar as portas do banco. O caso chegou à diretoria, aos conselhos, aos corredores onde decisões realmente pesam. Já não era apenas um erro individual, era uma falha institucional. Sem o balcão como escudo, ele parecia menor, menos seguro. As palavras que antes feriam agora saíam trêmulas. Pela primeira vez, ele precisou ouvir sem interromper, e isso, para alguém acostumado a julgar, foi a parte mais difícil. A instituição se viu obrigada a reconhecer o erro. Um pedido formal de desculpas foi elaborado, mas o tempo já tinha feito seu trabalho. Ela voltou, não para se vingar, mas para encerrar o ciclo. Ouviu tudo em silêncio, como da primeira vez. A diferença é que agora todos escutavam. A justiça não veio em tom alto, veio em postura. O gerente foi afastado do cargo, não como espetáculo, mas como consequência. Aprenderam que confiança se perde mais rápido do que se tentava reparar não apenas a imagem, mas a consciência. Algumas marcas não somem, mas podem ensinar. E assim, aquela mulher simples saiu novamente pelas portas do banco. Desta vez, não invisível. Levava consigo algo maior que um cheque, a certeza de que o tempo, quando revela, também restaura. Algumas histórias não pedem aplauso. O que aconteceu naquele banco não foi exceção, foi reflexo. Um retrato fiel de como o mundo costuma tratar quem parece pequeno. O tempo fez o que sempre faz. Retirou as máscaras com calma, sem pressa, sem gritos. Mostrou que justiça não precisa correr atrás de ninguém. Ela alcança, e quando chega, não humilha, ensina. A mulher seguiu em frente, e o banco entendeu que confiança começa no respeito, não no saldo. No fim, fica a lição que atravessa gerações. O valor de alguém não se apresenta na aparência, se revela no caráter. Agora, antes de seguir com a vida, vale a pergunta que o tempo sempre faz em voz baixa. Quem você tem julgado